Eu gostaria de saber, eu estive no Chile faz mais ou menos uns 15 dias e tinha falado... Você tinha falado que não era nem para ir para o Chile, nem para a Argentina, nem para os Estados Unidos, nem para o Canadá. Eu conversei com o médico no Hospital das Clínicas, a única coisa que ele me falou era para levar álcool gel e para utilizar máscara em locais públicos. Eu gostaria de saber se ainda continua isso para você não visitar esses países que são considerados de alto risco, ou se isso já foi, porque como você já rompeu a barreira, se realmente agora você pode viajar, porque não faz diferença, você pode ser infectado aqui ou fora. Claro, aí você traz mais de lá de fora para contaminar. Mas, eu vou terminar usando a máscara. Ele tem razão. Ele tem razão. Agora, nesse momento, a recomendação de não viajar, lembra que nós recomendamos que as pessoas dos grupos de risco não viajassem, não é? Por quê? Porque como o vírus não circulava aqui, eu tinha que tentar impedir que a pessoa adquirisse lá. Agora que o vírus circula aqui, a única recomendação é as pessoas saberem que se adoecerem lá fora, elas vão ficar, se o país tiver um bom sistema de saúde, muito bem, se não tiver, mas não existe mais recomendação por isso, porque o vírus agora já circula aqui, deixou de ter sentido. Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. Em relação, por exemplo, quem não tem plano de saúde, então eu acho complicado, porque querendo ou não, a saúde pública ainda deixa um pouco a desejar. Então, se você chega já com esse sintoma, eles acabam te passando na frente, como é que está isso em relação aos profissionais, principalmente da rede pública? O que é que nós estamos fazendo agora? Isso é importante. Os países do mundo... Continua sendo ainda um problema sério no Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. No mundo inteiro, todos os países do mundo estão sofrendo um tremendo estresse, uma tremenda pressão por conta do grande aumento de pessoas procurando os serviços. Nenhum sistema de saúde do mundo, nem da Inglaterra, nem dos Estados Unidos, dá conta disso. A gente pega os dados, é preocupante. E quem sofre mais é a rede. E os profissionais de saúde, que adoecem também, a gente não pode esquecer, os médicos, os enfermeiros também podem adoecer. Então, o mais crítico agora é garantir que os casos graves sejam internados, tratados, para a gente impedir o óbito. Esse é o nosso desafio nesse momento. Qual é a orientação na ponta? Toda pessoa com sintoma de gripe, quadro de gripe, se o local tem uma sala reservada, o correto é que as pessoas com gripe estejam num lugar separado. Mas nem sempre isso é possível. Se isso não é possível, todas as pessoas com sintomas de gripe devem usar uma máscara, para impedir que, de repente, você tenha uma pessoa sem gripe, um idoso que está ali por causa de uma outra coisa, acabe sendo contaminado. Então, você tem que oferecer máscaras para todas as pessoas. E é claro que o governo está fazendo um gigantesco esforço para atender adequadamente a todos. Vai ter problema, vai ter tempo de espera, porque as pessoas estão procurando. Olha a coisa curiosa, Jô. Nesse fim de semana, no Rio de Janeiro, reduziu o número de pessoas que procurou o serviço de saúde. Estava muito frio e estava chovendo. Qual é a nossa avaliação? É que as pessoas, apenas aquelas que realmente estavam precisando ou que apresentavam sintomas, foram. Porque no primeiro momento muita gente foi sem febre, querendo obter informação que você pode obter pelo telefone. Então, é preciso bom senso. Nosso grande aliado agora é informação de qualidade. Busque se informar, aprenda quais são aquelas medidas de prevenção e fique atento. O seu filho, criança pequena, é muito importante, porque às vezes a criança não sabe falar direito, se expressar, sendo pequenininha, né? Se a criança tiver com febre alta, muito indisposto, tosse, e alguns sinais são importantes, aquela asa do nariz batendo, se mexendo, né? O lábio um pouquinho roxinho, ou a musculatura das costelas que você vê se mexer, são sinais de que há problema respiratório. Leve imediatamente para um médico. Então é isso, ficar alerta, atento, bem informado e compreender que o que nós temos agora na prática é dois vírus circulando muito parecidos, são primos, são da mesma família e que... irmãos, né? Primos irmãos. Do ponto de vista prático, desenvolve uma doença muito parecida uma com a outra. O ministro, não se incomoda de eu abrir pergunta para a plateia? Claro que não. Eu sei que à vontade. Não faz parte do perfil que a gente geralmente usa, mas é que é um assunto tão... E muita gente tem muita dúvida, né? Eu vou pedir para a Yara deixar aqui o negócio dos telefones e deixar também o site, que às vezes a gente põe e tira. Aqui logo na segunda fila tem um rapaz querendo fazer uma pergunta. Como no caso do chimarrão, aqui em alguns bares em São Paulo, o pessoal faz bastante uso do narguile, que fica passando de boca em boca, toda a galera. Então seria mais... O que é que passa? O narguile. Aquele fumo. O narguile, sei. Em Israel e todo o Oriente Médio também. Haxixe, haxixe, haxixe. Não, não é haxixe. Perguntasse para o ministro.
É um exemplo. Eu sei, seria mais um veículo, então. É mais um veículo de comunicação. Você tem razão. É verdade. É um cachimbo, né? Está passando de boca em boca. Se a pessoa estiver contaminada, o próximo... Faz 80 vezes. Mas tem bar aqui que passa na narguilé assim, sim. É? Além de fazer maior saúde, fumar. Sim. São dois males ao mesmo tempo. Pelo que eu estava lendo, faz 80 vezes mais mal do que o cigarro. É bom, porque você não pega a gripe e morre de câncer. É ótimo. Mais alguma pergunta? Ali, por favor. Peraí, tem um rapaz aqui antes. Isso, foi já falado da automedicação, foi falado também aquelas pessoas que já contraíram o vírus, né? Daquelas benzedeiras, aquelas curas. E referente à vitamina C, como o suco de laranja, por exemplo. Isso ajuda? Olha, para toda doença, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? É fundamental. O consumo de doses excessivas de vitamina C em medicamentos, não tem nenhum estudo que comprove que isso aumenta a resistência. Agora, você falou em suco de laranja, isso é bom, porque o suco de laranja, além de ter vitamina C, tem outras vitaminas, tem fibras, né? Então, suco de frutas, muita fruta, legume, verdura, alimentação leve, muita hidratação, ajuda a proteger o organismo de qualquer doença. Eu quero aproveitar o ministro para esclarecer esse negócio da vitamina C, porque o Linus Pauling, que é prêmio Nobel de Medicina, inventou que o negócio da vitamina C curava até câncer e tomava 20 gramas por dia de vitamina C. Não tem Só aproveita 40 miligramas, o resto sai na urina. Não tem nenhum... Mas o cara era Nobel, aí muita gente entrou nisso. Mas hoje está comprovado que não tem... Exatamente, porque a vitamina C é hidrossolúvel. Então, a partir do momento que há uma saturação da quantidade dela no organismo, a urina elimina o resto. Então, não tem nenhum sentido. Bom, ministro, eu quero mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Nos atestados de óbito, não necessariamente vai aparecer a gripe como causa da morte. Como é que faz para se ter uma estatística correta de quem morreu da gripe ou de quem morreu problemas pulmonares não relacionados à gripe? Né? Por exemplo, insuficiência aparece lá no atestado de óbito. A pessoa morreu em casa, vem o médico, insuficiência respiratória. Como é que se faz para se ter uma mais precisa avaliação de duas sobre os maneiras. casos? O atestado de óbito, quando ele é preenchido pelo médico, ele coloca a causa principal da morte, mas ele pode colocar causas acessórias. Né? Ele pode colocar... Não, claro, mas digo, às vezes não coloca. Às vezes não coloca. Bom, mas segundo, lembre, todo doente que se interna grave com síndrome respiratória está sendo feito o exame de certeza agora. Não, estou dizendo em casa, a pessoa que morreu em casa. Aí não tem jeito, não tem como. Aí vai ser realmente a opinião do... Se for uma pessoa que, por algum motivo, faleceu em casa, sem procurar atendimento médico, o médico teve que dar um atestado de óbito em casa, ele vai usar, ele vai ouvir a família, ele vai ver os sinais, enfim, o que for possível. Depende da competência. Aí não tem jeito. Mas esse é um caso limite, porque hoje eu diria que é difícil um quadro grave, uma pessoa que evoluiu para óbito, ele não esteja no hospital hoje. Não, eu estou fazendo todas as perguntas possíveis que tem. Tem mais alguém que queira fazer mais alguma? Olha só. Vamos lá, aquela aqui. Olá, a gente pode observar uma espécie de ciclo entre as gripes de era em era, de anos em anos. A gente pode observar a gripe espanhola, a gripe asiática, mais recentemente gripe aviária e atualmente a gripe suína. Com base no histórico, a gente já pode observar o que pode vir, só mudança de nome e coisas por vir pela frente. Eu queria saber... Peraí, desculpa, já interrompendo a tua pergunta, mas essas gripes têm, através dos séculos, têm sido menos letais, não é? Fala, desculpa, completa a pergunta. A minha questão é que, observando-se o histórico, só pode-se presumir que o ciclo continua e que pela frente chegarão mais outros tipos com outros nomes mais diversos possíveis. Então, eu queria saber o que da parte do governo, o que está sendo feito para planejamento para o futuro e não só da parte combativa de cada gripe que chega. Mas para o futuro, o que de planejamento existe? Aí nós caímos no que se chama, os especialistas chamam das doenças